Olá meninas, nessa videoaula vamos aprender a fazer o porta-papel higiênico do jogo de banheiro Ju Medina. Ele é um porta-papel higiênico para 2 papéis. Olha aqui atrás como vai ficar. Tem uma franja bem colorida, nas mesmas cores aqui que temos aqui na nossa flor e no galho de folhas e botão. É diferente do jogo de banheiro que eu produzi com o número 8, o porta-papel higiênico é feito todo com barbante número 6. O material que nós vamos utilizar é o barbante natural número 6 e uma flor Ju Medina, um galho com folhas e botão de flor. A videoaula deles, tanto da flor quanto do galho, você encontra aqui nesse mesmo canal. Aqui a franja eu fiz com sobras aqui das mesmas cores que utilizei para fazer a flor. E de acabamento vou utilizar uma argolinha. A minha argolinha aqui é de madeira, ok? E a agulha que nós vamos trabalhar é a agulha número 3,5. Certinho, meninas? Então, vamos começar. Trabalhando com o fio natural, eu vou prender o fio aqui na agulha e vou fazer 24 correntes. Com as 24 correntes então prontas, eu vou voltar aqui na 8ª corrente depois da agulha. Então, são 3, 6, 8, aqui na 8ª, eu vou fazer um ponto alto. Então, vou trabalhar agora 13 pontos altos, um em cada corrente de base. Então, aqui eu tenho o meu bloco, então, com 14 pontos altos prontos. Faço, então, 2 correntes, salto 2 correntes aqui na base e faço um ponto alto na 3ª corrente. Então, vai ficar dessa forma aqui o meu bloquinho. Então, faço 2 correntes, viro e faço um ponto alto aqui na alça de correntes. Faço 2 correntes, salto os primeiros 2 pontos de base aqui do bloco e a partir do 3º, vou trabalhar então um ponto alto em cada ponto de base. E no final eu terei um total, então, vou fazer aqui 10 pontos altos. Então, vou ficar com os primeiros 2 pontos de base vazios e depois os 2 últimos também. Então, aqui fiquei com os 10 pontos altos, a partir do 3º ponto da base.
faço 2 correntes de separação e aqui na próxima alça vou fazer mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes, viro o trabalho e aqui no próximo ponto de base faço um ponto alto e aqui na próxima alça vou fazer 2 pontos altos. Então, ficando então com um bloquinho aqui de 4 pontos. Então, faço 2 correntes e a partir do terceiro ponto de base, vou começar a trabalhar novamente um ponto alto em cada ponto de base. Então, vou deixar os 2 primeiros pontos da base vazios e os 2 últimos também. Então, no final agora, o meu bloquinho aqui vai ficar com 6 pontos altos. Dessa forma aqui. Então, vou deixar vazio os 2 últimos pontos, faço 2 correntes de separação. Já na próxima alça, faço aqui 2 pontos altos e mais 2 pontos altos aqui, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma aqui a minha carreira. Então, se eu puxar aqui direitinho para você ver, consertar, até agora nosso trabalho estará assim. Bloco de 14 pontos altos, depois 10 pontos altos, depois 6. Aqui eu comecei sem os pontos altos, na segunda carreira ficamos com 2 pontos e aqui agora já com 4. Tanto no começo da carreira quanto no final, certo? Faço novamente 2 correntes, viro o trabalho e agora vou fazer um ponto alto em cada ponto aqui de base. E na próxima alça, faço novamente mais 2 pontos altos. Então, meu bloquinho aqui agora ficou com 6 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, salto os primeiros 2 pontos de base. Então, vou fazer aqui 2 pontos, um em cada ponto de base. Então, fiquei com 2 pontos de base vazios aqui no começo e 2 aqui também no final. E, então, no meio, fiquei apenas com 2 pontos altos agora. Faço 2 correntes e na próxima alça, eu começo a trabalhar, então, o bloquinho já final da carreira. Então, serão 2 pontos altos aqui na alça e mais 4 pontos altos aqui, um em cada ponto de base. Então, até agora estará dessa forma. Aí você deve estar olhando e pensando que sobrou muitos pontos aqui nessa primeira carreira aqui, mas é assim mesmo, porque depois, quando nós viermos fazendo a carreira de acabamento, se tivermos menos correntes aqui, depois ela vai ficar repuxando aqui no canto. E dessa forma aqui vai ficar depois certinho. Então, aqui nós já temos, então, um lado de um losango já se formando aqui. Então, vamos continuar o nosso trabalho.
faço novamente 2 correntes, viro. E agora vou fazer, já nessa carreira, um bloco com 8 pontos altos aqui. Então, eu já tenho 6 pontos aqui na base e vou fazer mais 2 aqui na alça. Então, em cada ponto de base, faço um ponto alto. E na alça de correntes, faço 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes de separação, não trabalho nenhum ponto aqui no bloco, passo já para a próxima alça e faço, então, 2 pontos altos. E agora mais um ponto alto em cada ponto de base. Desmanchei esse ponto aqui que não ficou bom. Então, essa nossa carreira ficou dessa forma. Apenas com 2 blocos de 8 pontos altos aqui em cada uma das laterais. E aqui no meio, fiquei com espaço vazio, porque a partir da próxima carreira, nós vamos já começar um novo losango aqui, certo? Então, esse espaço aqui vai sempre servir para separar os motivos e para que os losangos se formem, certo? Então, vamos continuar. Então, faço 2 correntes, viro o trabalho. E agora, vou fazer um bloco com apenas 6 pontos altos. Então, as primeiras 2 correntes já conto como ponto alto. Então, aqui são 2, 3, 4, 5 e 6. Faço 2 correntes e na próxima alça, 2 pontos altos. Mais 2 correntes, salto os primeiros 2 pontos de base e a partir do terceiro, eu trabalho então 6 pontos altos. Faço 2 correntes, viro o trabalho e agora vou fazer um bloco com 4 pontos altos. Então, os últimos aqui vão ficar vazios novamente. Faço 2 correntes de separação e a partir da alça, eu vou agora fazer um bloco aqui no meio com 6 pontos altos. Então, na primeira alça, faço 2 pontos. Em cima do bloquinho, também faço 2 pontos, um em cada ponto de base. E na outra alça, faço mais 2 pontos. Ficando dessa forma aqui. Então, faço 2 correntes de separação, salto os primeiros 2 pontos de base.
E a partir do terceiro ponto, então, eu vou fazer um bloquinho com 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Dessa forma que estará, ok? Faço 2 correntes, viro novamente o trabalho e agora faço apenas um ponto alto no próximo ponto. Então, deixo vazio os 2 últimos pontos aqui. Faço 2 correntes de separação e a partir da próxima alça, eu vou criar agora um bloco com 10 pontos altos. Então, os primeiros 2 ficam na alça, depois já em cima do bloco, vou fazer um ponto em cada ponto de base. E aqui na última alça, faço mais 2 pontos altos. Faço mais 2 correntes de separação. E salto os primeiros 2 pontos de base, então faço 2 pontos altos. Dessa forma. Então, nessa carreira aqui, eu vou começar fazendo 4 correntes. Então, faço 4 correntes, viro o trabalho e agora já começo a trabalhar na alça. Então, na alça, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto em cada ponto de base aqui do bloco. Agora, faço 2 correntes de separação e vou pro último ponto aqui de base e faço um ponto alto. Então, até agora estará dessa forma. Essa última carreira que nós fizemos aqui é como se fosse essa carreira que nós trabalhamos aqui. Essa primeira, que nós temos só as correntes aqui na lateral e com bloco com 14 pontos altos aqui ao meio. Então, a partir daqui, na verdade, o nosso losango, então, vai começar a diminuir as carreiras e para formar, então, aqui, agora, o losango, que aqui eu fiquei com a metade de um losango, aqui eu tenho a outra metade, então, vou trabalhar aqui para você ver como ficará. Então, agora, ele vai se formar, são 2 correntes e um ponto alto aqui na próxima alça, 2 correntes de separação, a partir do terceiro ponto de base. Então, vou fazer um bloco com 10 pontos altos.
Com o bloco, então, já de 10 pontos altos, então, já prontos aqui, eu faço 2 correntes e na alça faço 2 pontos altos. Faço novamente 2 correntes, viro o trabalho e aqui no primeiro bloquinho aqui lateral, eu vou criar um bloquinho, então, agora com 4 pontos altos. Então, ficam 2 aqui em cima do bloco e 2 na alça. Faço 2 correntes, salto os primeiros 2 pontos de base do bloco. E agora, vou fazer novamente um bloco com 6 pontos altos. Faço 2 correntes na alça. Faço 2 pontos altos e mais 2 pontos altos aqui nos pontos altos finais aqui da base. Ficando dessa forma. Novamente 2 correntes, viro o trabalho. E meu bloco agora passa a ter o bloco inicial aqui, serão 6 pontos altos, então ficam 4 pontos em cima da base e mais 2 na alça. Faço mais 2 correntes e aqui no meio da base aqui do bloco, vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes novamente e a partir da alça, eu começo então a trabalhar agora um bloco com 6 pontos altos, 2 na alça e um em cada ponto de base. Faço mais 2 correntes, viro o trabalho e agora faço um bloco inicial, então agora já com 8 pontos altos. Então, serão 6 pontos, aqui um em cada ponto de base e mais 2 na alça. Faço 2 correntes de separação, vou saltar então aqui o bloco que eu tenho aqui de 2 pontos altos ao meio, e já na alça então eu começo a trabalhar novamente um bloco com 8 pontos altos, então ficam 2 pontos altos na alça e agora um ponto alto em cada ponto de base. Ficando dessa forma aqui. O que eu vou fazer agora, então aqui eu já tenho a formação então do primeiro losango aqui completo. O que eu vou fazer é uma repetição disso aqui que eu fiz agora. Então, a partir daqui, esses blocos laterais começam novamente a diminuir, porque 8 pontos é a largura máxima que eles vão ter. E aqui, no losango já completo, é a mesma coisa. Aqui ao meio eu tenho 14 pontos altos, é a largura máxima que ele tem. Então, a partir daqui, eu volto de novo a trabalhar os 2 pontos aqui e a
as carreiras aqui do bloco vão crescendo até ter 14 pontos e depois volta a diminuir. Então, é uma carreira com 2, uma com 6, uma com 10 e uma com 14. Aí, volta a diminuir, 10, 6 e 2. Então, vou fazer essa parte aqui novamente uma outra vez, com ela completa. Então, vou completar todo um losango novamente e depois vou ter essa metade aqui na parte de cima. Então, quando eu voltar, já mostrando para vocês, já terei, então, esse motivo aqui em 2 tamanhos. Então, aqui, a partir daqui, eu completo, então. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras até agora. Então, vou completar com as outras, certinho? Então, volto mostrando para você como ficará. Bom, meninas, finalizando aqui as minhas carreiras, então, o trabalho estará dessa forma. Vou virar aqui para você ver. Então, eu tenho a metade de um losango aqui na parte de baixo, tenho 2 losangos completos aqui na parte de cima e mais a metade de outro losango aqui em cima. Então, eu tenho um total aqui de 25 carreiras, certinho? O que eu vou fazer aqui agora é uma carreira de acabamento toda em ponto baixo. Então, eu faço uma corrente e agora trabalho aqui um ponto baixo, aqui na alça, outro ponto baixo, e vou descer aqui pela lateral, trabalhando os pontos baixos, e vou fazer o mesmo por toda a extensão aqui do nosso porta-papel higiênico, até encontrar novamente aqui na primeira alça que eu comecei a fazer os pontos baixos. Então, vai ficar dessa forma. Então, vou fazer aqui por todo o trabalho e volto te mostrando como ficará o resultado final. Finalizando, então, a carreira, eu fiquei, então, fiz os primeiros 2 pontos aqui na primeira alça, 2 pontos baixos, então, vou fazer mais 2 pontos. E vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que comecei. Então, vou mostrar para você aqui. Então, fiz uma carreira toda em pontos baixos, descendo aqui pela lateral. E em cada alça, aqui que eu tenho nas laterais, eu fiz 4 pontos baixos em cada alça, em cada uma das 4 alças, e completei a carreira aqui, certinho? Então, essa aqui é a primeira parte do nosso porta-papel higiênico. Na segunda parte, então, vamos dar continuidade, então, trabalhando já a grade atrás e depois vamos aplicar a nossa flor e fazer o acabamento aqui do nosso porta-papel higiênico, ok? Então, te encontro no próximo vídeo. Beijinhos e até mais!